Ato público em homenagem ao companheiro Olavo Hansen e pela punição dos crimes da ditadura militar. Com grande emoção que eu participo deste ato tão simbólico e que demarca um momento histórico na vida política do nosso país e, em particular, da nossa cidade. Olhando para vocês, companheiros de tanta história de luta, companheiros que resistiram à ditadura militar e companheiros que lutaram pelo direito à memória e à verdade, que estão aqui hoje para fazer um ato da maior importância em memória do nosso companheiro Olavo Hansen. Eu quero dizer para vocês de que, ao assumir a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, eu considero me sinto extremamente orgulhoso de assumir nesse momento em que vive o nosso país. O nosso país vive um momento ímpar, um momento de trazer à tona a história desses grandes lutadores que não permitiram e não aceitaram o golpe militar, que não aceitaram que fosse rasgada a Constituição e que lutaram pelos seus sonhos de ver um dia um país livre, um país socialmente justo. E nós estamos aqui hoje para recordar esse momento e dizer que nós queremos contar essa história que não foi contada. O que acontece hoje aqui está acontecendo em muitas partes do Brasil. E isso é um momento muito importante. Eu quero cumprimentar o Neto, quero cumprimentar o Lita, eu quero cumprimentar o Ivan Seixas, o nosso deputado Adriano Diogo, a nossa querida companheira vereadora Juliana, e quero cumprimentar vários companheiros e todos vocês por estarem aqui nesse momento, somando juntos para que a gente, de fato, marque história e que a gente diga assim: não existe mais espaço para mentira, não existe mais espaço em nosso país, em nossa cidade, para injustiça. Nós queremos o direito à memória, nós queremos o direito à verdade e nós queremos justiça. Viva o socialismo, viva a verdade e viva a verdade e a justiça. Muito obrigado. Muito bem, pessoal, acho que esse é um dia muito especial para todos nós. É motivo de orgulho reunir tantos combatentes, tantos lutadores aqui nessa tarde, em homenagem ao companheiro Olavo, que tombou na luta aí em defesa de uma sociedade melhor. E eu falo aqui em nome do Sindicato dos Químicos e Plásticos de São Paulo. Nós, recentemente, fizemos um resgate da memória do companheiro Virgílio Gomes da Silva. E é importante contar essa história desses lutadores para os trabalhadores atuais, para que eles, junto conosco, não permitam que esse estado de coisa aconteça novamente. Acho que nós não fazemos mais do que a obrigação de contar essa história como ela deve ser contada, nas fábricas, nas reuniões do sindicato, nos materiais do sindicato, para que eles saibam que a vida não foi sempre assim. Esse estado de coisa que vivemos hoje, esse horizonte que nós vislumbramos hoje, já foi muito tenebroso. E para alcançar esse estado de coisa, muitos companheiros e companheiras tombaram na luta e nós devemos honrá-los com nossas atitudes. Então, companheiros, eu não vou alongar muito aqui, tem muitos companheiros aqui de grande história para contar, inclusive, o tempo é bem reduzido, está uma mesa bastante representativa aqui, representativa do ponto de vista do compromisso que essas organizações têm no resgate da verdade e na punição, logicamente, na defesa da punição dos torturadores do Estado. Muito obrigado e um bom trabalho para todos nós. Antes de mais nada, eu quero justificar aqui a presença do nosso presidente, companheiro Paulo Antônio Lage. O companheiro já tinha uma viagem programada para esse período e, no entanto, não pôde comparecer aqui no dia de hoje, mas pediu que a gente comparecesse. Nós estamos aí com um grande número, inclusive, de dirigentes e também de militantes da nossa categoria, os quais também eu quero agradecer em nome da direção do Sindicato dos Químicos do ABC. Dizer que, para mim, pessoalmente, acho que para muitos de nós aqui, é, sem dúvida nenhuma, também um momento de aprendizagem, um momento de conhecer um pouco mais da história.
Embora eu pareça ter um pouco mais de idade, mas eu nasci em 72, né? Então, Olavo já havia morrido, né? E nós recentemente fizemos lá no sindicato um livro dos 70 anos do sindicato. Nosso sindicato é de 1938, e nesse livro que resgata a memória do sindicato, a gente levantou, né, sucintamente, mais ou menos como apareceu aqui no filme, um pouco da história do Olavo, que sem dúvida nenhuma, nesse período de ditadura militar, foi o nosso símbolo de luta do Sindicato dos Químicos do ABC. Então a gente fez questão de resgatar, listar, né, no nosso álbum, no nosso livro, porque, como já disseram aqui alguns colegas, essa história não pode morrer. Nós estamos aí cada dia mais próximo da verdade, de tudo o que aconteceu naquele período. Nós vamos conseguir, né? E sem dúvida nenhuma a gente segue firme, né, nessa ideologia do companheiro Olavo e de muitos outros, né, alguns que se foram com ele e outros que permanecem até hoje. Então, né, Olavo Hansen presente, e vamos para frente porque a luta continua. Democracia para todos nós. Muito obrigado. Companheiras e companheiros, nesse local aqui, hoje não tem divisão de idade, não tem divisão de sexo, não tem a divisão de dusistas, trotskistas, stalinistas, socialistas, comunistas. Hoje temos aqui uma grande unidade, que é daqueles que querem justiça, daqueles que não querem perdoar os torturadores. Aqueles que parecem bons velhinhos são assassinos, são psicopatas. Todos nós estamos aqui unidos pela exigência de punição, para que a gente não permita que esses bons velhinhos sirvam de exemplo para os maus jovenzinhos que continuam torturando, continuam matando a garotada negra ou branca nas periferias. Nós não podemos permitir, em hipótese alguma nós podemos permitir que continuem matando, porque quem morre são os pobres, quem morre são aqueles que têm um mínimo que seja de atividade política, que têm um mínimo de atividade social. Eles matam e não perdoam. Por estranho que pareça, a gente está vivendo hoje uma situação muito contraditória. Apesar disso que o Rogério falou, que é um grande momento, é realmente um grande momento. No passado, nós queríamos matar caras que nem o Ustra, Carlos Alberto Brilhante Ustra. E a Fiesp, os patrões, a burguesia, queriam que ele continuasse vivo para nos torturar e matar. Hoje, inverteu-se. A Fiesp, os patrões, querem que essa gente morra logo para não ter que responder. E nós, contraditório que pareça, nós queremos que eles fiquem vivos para responder. E é isso que nós queremos. Que essa gente continue, mesmo que apareça de bengala, com aquele ar de coitadinho, que bastou um cutucão, o cretino começou a bater na mesa e começou a mostrar que ele não deixou de ser o que ele é, um torturador, assassino, psicopata, que matou, aquele torturador de bengala, matou pelo menos 50 companheiros e companheiras. Esse cara e todos os outros não podem ser perdoados. Nós temos a obrigação de exigir a punição. Nós aqui, todos, temos a obrigação de exigir que a Comissão da Verdade continue o trabalho sem medo, sem recuos, e que se exija
a punição de todos os torturadores, todos os mandantes dos torturadores e todos os financiadores dos torturadores. Porque nós não podemos permitir que esse tipo de coisa seja vitorioso. Esse tipo de coisa tem que ser punido, tem que ser execrado da nossa vida, para a gente poder deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, um país melhor. Agora, o que a gente tem visto é que nós estamos começando a nos mobilizar. E essa gente nunca deixou de estar articulada. Eles são os mandantes da rota, são os mandantes do tático móvel, que faz o terrorismo de Estado, como tinha na época da ditadura, faz o terrorismo de Estado hoje nas periferias. Porque câmeras tem aqui no centro da cidade, na periferia não tem câmera para mostrar os crimes deles. O testemunho da classe média vale, o testemunho dos trabalhadores não vale. A gente tem promotores que fazem os seus pareceres dizendo: tem que melhorar a pontaria e matar. Isso tem um dos promotores, o Zagallo, falou isso com todas as letras, quando foi relatar um processo de uma ação de um policial que matou um assaltante e deixou o outro vivo. Ele diz isso: tem que melhorar a pontaria e matar o segundo também. Então, esse tipo de coisa a gente não pode permitir. E eu acho que o nosso trabalho aqui é juntar todas as nossas forças, pegar esse cartaz que foi impresso, não é para levar e guardar na prateleira, é para colocar, aonde for, colocar esse cartaz para mostrar que houve um trabalhador que ousou lutar contra uma ditadura, que não se rendeu, que não entregou, que não cedeu às torturas e fez a defesa da sua classe, do seu partido, e não colaborou com o torturador. Ele é vitorioso, apesar de morto. Nós todos somos vitoriosos, porque nós estamos aqui falando de cara limpa, e os torturadores fogem feito ratos, porque são ratos, e nós temos que dizer fim para esses ratos. Como? Tem que extinguir os ratos, com certeza. Agora, mais do que tudo, temos que fortalecer o que nós temos na mão e ampliar os espaços. Na Comissão Estadual da Verdade, tudo é feito abertamente. Tudo é feito pela internet, pela televisão. É público. Nós temos que exigir que isso seja público em todos os lugares. E que em cada bairro, em cada sindicato, faça debate sobre o que foi a ditadura, para a gente dizer: ditadura nunca mais, tortura nunca mais, punição para todos os torturadores. Muito obrigado. Companheiros, companheiro Brambila, companheiro Martinelli, testemunha das torturas e da morte, Tulo Vivejani, Franco Farinaso e outros tantos companheiros. Companheira Dulce Muniz, que preparou com tanto carinho esta cerimônia. Esta semana, na Comissão da Verdade, depuseram os filhos de Rafael Martinelli. Com muita emoção, a Rosa, sua filha, está aqui. E fomos lá na Comissão da Verdade com a Ângela Mendes de Almeida, McDowell, os companheiros, e ficou a seguinte pergunta: companheiro que veio de Porto Alegre, companheiro do Porte, companheiro de Olavo Ransen. Hoje, passados 43 anos da morte de Olavo, o que é que estamos fazendo? Qual seria a maior homenagem que poderíamos fazer a Olavo Ransen? Qual seria? Transformar este ato numa enorme mobilização para a revisão da lei da anistia, da interpretação da lei da anistia.
Do mesmo jeito que os familiares fizeram com os comitês da anistia, numa conjuntura muito mais difícil, com pessoas presas, desaparecidas, exiladas, encarceradas. Os familiares foram às ruas unificando, foram às praças e foram à luta da anistia. Os ditadores cercaram o Congresso e votaram aquela lei ridícula de 79. E depois aquele senhor que escreveu na Folha de São Paulo hoje, defendendo, em nome da Comissão Nacional da Verdade, que era o chefe de gabinete do então ministro Lira, a mando de José Sarney. Esse senhor tentou sacramentar como uma emenda constitucional a interpretação da lei da anistia. Pois bem, a lei da anistia de 79 e sua interpretação estão completamente superadas. Mas não vai ser uma, nem duas, nem três comissões da verdade que vão fazer revogar essa lei. Comissão da verdade é uma palavra de ordem. Estávamos unificados no tempo da ditadura. Fomos derrotados militarmente, mas temos nós, os sobreviventes, a obrigação de, em memória aos nossos companheiros, resistir e revogar a interpretação da lei da anistia. Este é o objetivo. Não podemos. Temos que respeitar a dor, o sentimento dos familiares, mas não nos comportarmos e ficarmos de joelhos, como se eternamente estivéssemos derrotados. Temos condições de reagir. As novas gerações que não viveram esse período exigem essa reação. Não entendem porque esses assassinos estão aqui, ó. Desculpe, já comecei a falar tão alto. Estão aqui no relatório que o nosso companheiro fez. Joecir Coco, delegado. Estão todos aqui, ó, nominais. Estão vivos, milionários. Legista Geraldo Rebelo, Paulo Augusto Queiroz da Rocha, e o delegado, irmão do ator lá, do Coco, né? Joecir Coco, estão todos nominados aqui. E estão impunes, assassinos, criminosos, impunes. Essa impunidade, como disse o Ivan, só faz com que os grupos de extermínio dentro dos batalhões da PM continuem assassinando os nossos jovens nessa guerra civil. Então, nossa obrigação, como combatentes que não se consideram nem de joelhos, nem resignados, é resistir. Resistir como? Indo para as ruas, criando um movimento nacional pela revogação ou pela reinterpretação da lei da anistia. Senão, a ditadura não acabou e não vai acabar. Essa democracia que nos ofereceram, as pessoas que estão nessa sala não cabem dentro dela. Não cabem, não estão representadas. A atual agenda, a Comissão Nacional da Verdade foi concebida no governo Lula e nasceu no governo da Dilma. Mas a agenda atual dos partidos políticos não contempla a memória, a verdade, a justiça e a reparação. E aí ficamos como loucos caminhando pelas ruas, falando dos militares, dos torturadores, da resistência, do fim da ditadura. E a ditadura não faz mais parte da história do Brasil. Nós vamos conciliar com isso? Não. Senão não haverá democracia. E fica essa democracia meia boca, que não nos satisfaz, que não fala de socialismo, que não fala de resistência, que não fala da esquerda, que não fala da luta dos trabalhadores. Abaixo a ditadura. Jangada vai sair.
jangada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar, um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos dizendo a uma só voz que não haverá democracia nesse país se os crimes da ditadura militar não forem punidos. Nós estamos aqui para exigir a punição de todos os crimes da ditadura militar. É impossível conviver, como já foi dito, com uma lei de anistia que iguala combatentes do movimento operário, popular, estudantil, que lutavam pelos seus ideais contra uma ditadura militar imposta pelo imperialismo norte-americano, com os torturadores, com os algozes, com os criminosos, que, sob a cobertura do aparelho de Estado, buscavam calar a voz da classe trabalhadora do povo brasileiro e não conseguiram. A semana passada, companheiros e companheiras, morreu o Videla, já foi tarde. Mas morreu condenado pela justiça argentina. Pinochet morreu, já foi tarde, condenado no Chile. Os militares que cometeram torturas no quadro da Operação Condor, no Uruguai, também foram punidos. E no Brasil, o Ustra se dá ao luxo de, no interior da Comissão da Verdade, defender o seu ponto de vista, companheiros e companheiras. Onde é que nós estamos? Por isso, não fui contemporâneo do Olavo Hansen, tinha 16 para 17 anos, vinha do movimento secundarista na época que morreu. Não fui militante do Porte, embora minha primeira organização política, a Organização Comunista 1º de Maio, tivesse militantes que vieram do Porte. Na minha época de estudante, secundarista, a notícia do assassinato do operário Olavo Hansen, apesar de estar no ano de chumbo, hein? Depois do AI-5, de dezembro de 68, foi um verdadeiro impacto. Mas hoje, companheiros, o que nós estamos fazendo aqui, como disse o Adriano, é dar o pontapé inicial para uma mobilização massiva, para encostar na parede o governo federal, inclusive, as instituições desse país, para que os crimes da ditadura militar sejam punidos. A CUT criou a sua Comissão Nacional de Verdade e Justiça. Está incentivando todos os sindicatos filiados, como já estão fazendo nossos químicos aqui, a fazer o mesmo, recolher depoimentos dos velhos camaradas daquela época, juntar esses depoimentos, levar às comissões de verdade oficiais. Na própria Comissão Nacional da Verdade existe um capítulo trabalhadores, onde estamos nós da CUT, os companheiros da Conlutas, companheiros da Intersindical, companheiros de outras centrais sindicais. Esse ato ficou sendo anunciado um mês na página da CUT, também na página da Conlutas e até na página da Força Sindical. Então, o momento é da mais ampla unidade para resgatar a memória, sim, mas resgatar a memória é botar na cadeia aqueles que, sob a cobertura do Estado, e o Estado brasileiro está aí, é responsável, assassinaram, torturaram, estupraram, fizeram desaparecer jovens e não tão jovens, que militavam pela democracia e o socialismo, e nós não descansaremos enquanto essa tarefa não for cumprida. Punição aos crimes da ditadura, viva a luta dos trabalhadores e do povo brasileiro. Aqueles militantes anônimos não foram citados. Me pediram para citar vários. Eu queria citar dois em particular como símbolo. O alemão,
foi da diretoria dos Químicos, porque aqui eu estava conversando com o Pipoca, nós tivemos, como os metalúrgicos tiveram um peso muito grande no início das lutas, com a repressão, eles se espalharam. Então nós temos muitos metaquímicos, metaplásticos, como o Matu, o Alemão e vários outros. E queria agradecer ao Joel, dos marceneiros, que queria fazer um depoimento e dizer que nós escolhemos o Paulo Tché, porque o Paulo foi um dos sindicatos organizadores do ato. Então, entre os 10 sindicatos organizadores do ato, que nós contatamos, está o Paulo para falar em nome dos 10 sindicatos, por causa do tempo que nós temos aqui também. Tá bem? E queria dizer que a Vera Ursis, o Douglas Mansur, vão ser os principais fornecedores das fotos daqui. Outros fotógrafos, gentilmente, pedimos que cedam as fotos para essa publicação que vai ser feita. E a coordenação da filmagem é da Aramar, que está aqui o Antônio coordenando, e as outras equipes pedimos que nos passem as imagens, porque nós temos pouca estrutura para que possam compor o vídeo do ato. Tudo bem? Que é muita emoção nesse momento. O que eu posso falar do Olavo? Já foi falado muito, né? Tudo que falou-se aqui é verdade. O que eu posso dizer é que eu só convivi com ele 22 anos. Eu tinha 22 anos quando ele foi morto. Mas o que eu conheci dele, ele tinha convicções tão fortes, tão firmes, sobre a igualdade entre as pessoas, sobre o direito de igualdade de todos os seres humanos. Foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer que homens e mulheres eram iguais. Ele, já naquela época, ele não se importava de dividir o serviço de casa, coisa que minha mãe ficava estarrecida por ver ele lavando louça, porque era serviço de mulher. Ele tinha convicções sobre igualdade, solidariedade, sobre direitos. Era o irmão mais velho e nos deu muitos bons exemplos. Era muito estudioso, muito trabalhador e muito, muito inteligente. Sempre defendeu os trabalhadores. Assim que nós mudamos para Mauá, a primeira coisa que ele fez foi se engajar no movimento de emancipação da cidade. Depois se engajou no movimento dos estudantes, né, na UNE. Ele sempre se engajou em movimentos populares, em políticos, sempre pensando na classe trabalhadora. Então, eu só posso concordar, né, que realmente nós temos que vingar o que foi feito com ele e todos os outros. Não é questão de vingança, é questão de justiça. Porque quem mata tem que ser julgado e condenado. E eu só queria dizer mais uma coisinha que talvez não agrade a todos, mas eu tenho que dizer. Ele lutou por uma democracia. Ele queria uma democracia, mas não é a democracia que nós temos que ele queria. Ele queria uma democracia de pessoas éticas, de pessoas justas, de pessoas com moral, jamais cheia dessa corrupção que nós vemos na política brasileira. Essa era a democracia que ele queria. Obrigada. O Paulo, ele está na ANAP, na Associação Nacional de Anistiados e Ex-Presos Políticos. Mas o Paulo era um dirigente sindical dos anos 70, que tem mais de um testemunho, sendo conhecido como um comunista, já era meio mapeado. Ele tinha a dignidade, assim como do Ézio Rosseto, que está aqui, não é isso? Conversamos hoje sobre isso, de ir avisar a um simples trabalhador quando a repressão estava buscando, que ele dispunha de mais informação. Nós estamos falando de uma vida de coerência. Paulo passou maus momentos até chegar à transição democrática. Tá? Queria, Paulo, que você falasse um pouco o que foi o ato de 70. Tudo bem?
Tudo bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os presentes e companheiros e companheiras. Eu estou aqui com meu companheiro Oécio Rosseto, que na época era presidente do Sindicato de Fiação e Tecelagem de São Paulo. A luta dos trabalhadores, sempre nós estivemos à frente, procurando derrubar a ditadura, mas como derrubar a ditadura? Mas lutamos contra a ditadura. Em 1968, até 1968, existia o MIA, que nós fazíamos parte do MIA e vários sindicatos participavam. E em 68 terminou o MIA, mas nós continuamos na luta contra a ditadura. E todos os 1º de maio era realizado aí no STIF o nosso programa de 1º de maio, né? Que era a convocação de todos os trabalhadores para participar das solenidades. E em 1970 houve realmente essa intrusão da Operação Bandeirante, do qual o nosso companheiro foi preso. E isso consta na ata do nosso sindicato, do qual a gente pertencia. O que eu quero agradecer a todos por um momento que a luta continua e nós queremos que essa democracia seja melhorada com a prisão dos torturadores, do qual eu também fui torturado. Agradeço a todos. Obrigado. Por uma questão de justiça, tirado aqui do livro do Murilo, sobre o Olavo, convocar o ato. Ah, tá. Uma questão de ordem só. Na época, participaram desse evento do 1º de maio de 1970, o Sindicato dos Testes, o Sindicato dos Marceneiros, o Sindicato dos Bancários, o Sindicato dos Alfaiates, o Sindicato de Brinquedos, o Sindicato dos Panificadores, o Sindicato dos Plásticos, e foram todos esses que participaram desse evento. E o que restou foi muito pouco, porque hoje a maioria entrou na pelegagem, né? Já a luta pela democracia, não existem sindicatos. A luta pelos direitos políticos, na época, também era só esses que participavam. Obrigado por todos. Vou falar 5 pontos. O primeiro, lembrar que está aqui também Rogério Pfutzenreuter, onde está? Irmão do Rui Pfutzenreuter, também assassinado pela ditadura militar. Em 1972. E também dizer que está aqui a nossa colega Palmira Petrati, autora do livro sobre a história da Maria Zélia, da Vila da Maria Zélia e da fábrica de juta de Jorge Estreito. Em relação ao Olavo, o professor Murilo Leal acaba de escrever a sua biografia, também descrita em outras obras, mas lembraria que Olavo lutou por alguns temas muito importantes. A democracia operária, como foi falado no vídeo,
lutou contra a burocratização dos sindicatos e sofreu as consequências dessa burocratização e, particularmente, tinha uma enorme decisão e vontade militante. Me permito um testemunho pessoal. Nós somos colegas, junto com outras autoridades importantes, inclusive, no Brasil atualmente, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e também na luta estudantil, teve uma participação importante. Depois, como já foi falado, a proletarização do Olavo, a sua ação decidida nos sindicatos, a perseguição pelos patrões e a necessidade de mudar de empresas. E um último ponto gostaria de sublinhar, que me parece extremamente relevante nesse momento. Como se discutiu numa das reuniões preparatórias, a morte de Olavo acabou ganhando um significado político da maior importância para o Brasil. Vamos analisá-lo com calma no plano político ou até no plano acadêmico. Mas poderíamos dizer, pelo menos arrisco, de que a morte do Olavo significou o início da mobilização pela anistia e pelo fim da ditadura militar. Lembremos que, após a sua morte, o deputado Franco Montoro, corajosamente defensor de direitos humanos e políticos naquela época, fez um importante discurso na Câmara dos Deputados denunciando a morte de Olavo. Da mesma forma, o presidente do MDB, o deputado Oscar Pedroso Horta, também se manifestou e levou a denúncia à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Pessoa do governo brasileiro, portanto, do governo Garrastazu Médici, onde foi finalmente arquivada, mas depois de um intenso debate liderado pelo deputado Oscar Pedroso Horta. Depois, como também está amplamente documentado, o caso Olavo Hansen foi o primeiro que conseguiu obter, para o caso brasileiro, a condenação da Comissão de Direitos Humanos da OEA. E também foi discutido na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. Portanto, a sua morte, ela transcendeu e teve, eu diria, um impacto na história política do país. Obrigado. Queria agradecer ao companheiro Tulo pela possibilidade da gente praticar nossas tendências socialistas, né, ao dividir o tempo comigo. Gostaria também de propor que essa carta aberta fosse estendida a todos os trabalhadores brasileiros. Porque, companheiros, sem os trabalhadores, se nós não conseguirmos mobilizar os trabalhadores desse país, essa punição, essa luta que está se propondo nesse ato, sabemos que não é possível. Companheiros e companheiras, ao assistir o vídeo sobre Olavo, e aqui eu peço licença aos companheiros para ler alguma coisa que eu escrevi dentro daquilo que eu sinto para esse momento. Ouvindo falar de sua casa, da sua família, me senti em sua casa.
Eu estive lá algumas vezes com ele. Uma casa acolhedora, onde todos que ali chegavam eram recebidos com simplicidade e muito carinho pela família. É sempre difícil falar dos que foram assassinados na luta. É difícil falar do Olavo Hansen, um companheiro que esteve tão próximo, um companheiro que me levou para o Partido Revolucionário Trotskista. E, como diz a companheira Dulce Muniz, eu não tenho vergonha de dizer que fui trotskista. Um companheiro que, junto com o Irineu, Túlio, Cláudio, Rui, Sidney, a Iberê, companheiros do Porte, e tantos outros, contribuíram de forma decisiva para a minha consciência socialista. E aqui eu quero usar as palavras do companheiro Sérgio Mota, ao falar para os companheiros do CPA, Centro de Profissionalização de Adolescentes. Temos que lembrar para não esquecer, companheiros, não só do Olavo Hansen, mas também a centenas de companheiros assassinados. Lembrar os milhares de companheiros torturados, presos e perseguidos pela ditadura. Uma ditadura que não foi só militar, não, companheiros. Uma ditadura que foi implantada pelos militares, pela burguesia, através da ação dos empresários, dos principais jornais desse país, de grande parte da igreja e dos latifundiários desse país. Neste momento, também gostaria de lembrar e agradecer aos companheiros que, através de seus sindicatos, organizaram o 1º de maio de 1970. Agradecer àqueles que, junto com Olavo Hansen, foram presos e mantiveram a luta dos trabalhadores no momento mais repressivo da ditadura militar. Estamos aqui para lutar pela punição dos responsáveis pelos assassinatos, pelas torturas, pelas prisões e pela falta de liberdade que imperou no Brasil por mais de 20 anos. Queremos justiça. Queremos punir não por vingança. Queremos punir por justiça. Queremos justiça para que não aconteça novamente para os trabalhadores desse país e para que não aconteça aos trabalhadores de qualquer país do mundo. Quero lembrar aqui os milhões de trabalhadores assassinados na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Os milhões assassinados no Vietnã. Quero lembrar que existe, por trás da aparente calmaria, companheiros, o lado violento e repressor do sistema capitalista. Que toda vez que os interesses do capitalismo são atingidos, a classe trabalhadora é ainda mais explorada e reprimida. Quero lembrar que ainda tem muito que fazer, pois ainda hoje os trabalhadores da Europa estão sendo atacados nos seus direitos. No Brasil, os trabalhadores do campo estão sendo assassinados e presos por lutar por um pedaço de terra para plantar. Que nos locais de trabalho, os trabalhadores estão sendo perseguidos por lutar por seus direitos. Que ainda existe trabalho escravo no campo e na cidade. Quero lembrar
que nas escolas e universidades estudantes estão sendo reprimidos e processados por lutar por seus direitos. Quero lembrar que os militares brasileiros estão no Haiti, companheiros. Reprimindo os trabalhadores para defender os interesses do capitalismo internacional e dos capitalistas do Haiti. Para terminar, quero dizer que ainda temos muito que fazer para construir uma sociedade justa e igualitária, uma sociedade socialista. Muito obrigado a todos. É uma coisa meio difícil de fazer aqui hoje, porque em 1970, dia 1º de maio, nós estávamos um pouco ali atrás, no estádio Vila Maria Zélia. Depois que nós tínhamos feito panfletagens na Zona Leste inteira, nós tínhamos ido distribuir o manifesto do porte, as nossas posições de casa em casa. Nós tínhamos feito comício relâmpago nas pracinhas da Zona Leste, e levantado o punho e cantado a Internacional. Era 1º de maio de 1970, ano dos mais terríveis, era a ditadura Médici. E me foi apresentado um companheiro. Este é o camarada Alfredo. Oi, como vai? Tudo bem? Este era o Olavo Hansen. De lá do comício, viemos então aqui para o estádio. E o Olavo sempre conosco. Nós éramos muito jovens. Este senhor de cabelos brancos era Geraldinho. Tinha quantos? 18 anos, 19 anos. Essa, Ana Lúcia, era moreninha, baixinha. Eu, uma baixinha de cabelos ruivos enormes. Hoje sou essa senhorinha, né? Eu era uma hippie, uma artista hippie. E tenho muito orgulho, sim, o Franco falou certo. Eu tenho muito orgulho, sim, de ter sido membro do porte, de ter conhecido as pessoas que eu conheci e, principalmente, de ter podido, de lá para cá, testemunhar sempre de como vi Olavo Hansen ser torturado e depois morto. Eu fui presa exatamente com Olavo. Nós estávamos no centro do estádio, havia cantos, havia hino nacional, brincadeiras de crianças, os sindicatos falavam. Olavo nos disse: vamos sair pelos fundos, porque está coalhado de polícia. Todas as polícias estavam presentes, a OBAN, o Senimar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar, os organismos clandestinos que ainda não eram nominados, todos estavam no estádio Vila Maria Zélia. Tentamos sair pelos fundos do estádio. Olavo, sempre ele, como se fosse um pai, e ele só tinha 10 anos mais que eu. Ele sempre a nos defender, sempre a impedir que alguma coisa pudesse pegar a gente primeiro. Ele, vamos voltar, porque já está fechado o fundo. Vamos nos esgueirar aqui, e saímos pela porta central do estádio. Quando chegamos na porta central do estádio, olhamos para a nossa direita e vimos, no ponto de ônibus da avenida, várias pessoas, meninos e meninas, com as mãos para cima. Olavo disse: vamos pegar o ônibus em movimento. Pegamos Hélio Muniz, a irmã da mulher do Aiberê, que eu não me lembro o nome, Lenita. Não, ela não pegou, ela estava conosco, mas ela não pegou. E Olavo. Quando a gente estava atravessando a catraca, eu olhei para trás e vi que ela não estava. Falei: Alfredo, ela não veio. Ele disse: temos que descer. Ela não pode ficar sozinha. Descemos do ônibus, pegamos a Lenita, tomamos um táxi e em seguida veio pela frente uma C-14 com a metralhadora, enfim, nos prenderam. Fomos todos jogados nessa C-14, no fundo havia um monte de gente,
provavelmente os que estavam no ponto de ônibus. Fomos levados primeiramente para o batalhão Tobias Aguiar, em frente ao antigo presídio Tiradentes, e lá foi feita uma pergunta: quem daqui já teve preso? Olavo se levantou e disse: eu já. Deste momento em diante, o Olavo foi o alvo de toda a fúria, né, da repressão. Depois de lá, nós fomos levados para o QG da Polícia Militar, depois nós fomos para a Operação Bandeirantes, onde fomos interrogados, todos nós, e depois de lá, fomos trazidos para o antigo DOPS. E aí, então, começou mais ainda o sofrimento do Olavo, porque ele era torturado diariamente, para que ele falasse onde era a gráfica do porte, porque era esse o nosso trabalho, nós não pegávamos em armas. Eu me lembro de umas últimas coisas do Olavo. Neste dia, quando eu desci do interrogatório, como ele fazia em todas as vezes que eu descia, ele pedia para falar comigo pela portinhola da porta da cela. E nesse dia ele estava sentado no meio da cela e, infelizmente, ele não pôde mais andar. Quem o carregou foram os companheiros que trouxeram ele até a portinhola, e ele me indagou: tudo bem, companheirinha? E eu disse: tudo bem, está tudo indo bem. Mas ele já não estava bem. Nessa noite ele foi levado e depois nós ainda continuamos presos, não sabíamos que ele tinha morrido. Quando saímos, então, é que vimos as notícias, outros companheiros que não haviam sido presos nos comunicaram que o Olavo tinha sido morto. Nós tivemos que, de certa forma, também nos esconder um pouco, porque havia ameaças, né, de que talvez a gente pudesse voltar para a prisão, enfim. E o que eu guardo do Olavo são os melhores momentos que uma militante que começou jovenzinha numa pequena cidade do interior de São Paulo, São Joaquim da Barra, e que hoje, aos 65 anos de idade, está aqui com grandes camaradas, com grandes companheiros, com grandes companheiras, lutando para que a gente possa, de fato, viver uma sociedade livre e poder construir, sim, uma sociedade socialista. Eu tenho do Olavo as melhores lembranças de um companheiro preocupado com os trabalhadores, preocupado com os rumos do nosso país, e preocupado, principalmente, em ser companheiro de quem era companheiro. É isso que eu tenho para falar dele. Obrigada. E agora, como também fez o Tulo, vou dar um minutinho do meu tempo para que a querida companheira Ana Lúcia de Jorge possa fazer também o seu depoimento. Eu não estava preparada para falar, para fazer parte da mesa, e só me identifiquei às pessoas da mesa depois que cheguei, mas eu fico muito emocionada em lembrar aqueles momentos. Ao me aproximar aqui do estádio, o meu coração batia forte, porque foi um momento muito difícil para todos nós. Eu não convivi com o Olavo como a Dulce, porque eu fazia parte de outras células do movimento estudantil, e ele fazia parte das células que trabalhavam, que eram os operários e bancários e etc. Mas nós fomos presos juntos. E a última lembrança que eu tenho do Olavo foi passando de volta do banho. Eu o vi deitado, né, provavelmente em cima de um colchão, cercado pelos amigos, pelos companheiros de cela, e já sabia que ele estava agonizando, que tinham rompido os órgãos dele, o fígado, e ele estava agonizando. No dia seguinte, Olavo foi levado da cela, depois de todo esse relato que a Dulce fez, e nunca mais voltou. O movimento aí fora, nos jornais europeus, foi grande, e nos libertaram rapidamente. Na verdade, a maior parte de nós éramos bem jovenzinhos,
tínhamos 20, 21 anos, 18, como o Geraldo, que era mais novo, e nós todos lutávamos pela mesma coisa. O Olavo, nós todos lutávamos por um Brasil melhor, por uma sociedade mais justa, mais igual. E eu creio que todos vocês que estão aí, e nós, de uma certa forma, achamos depois disso os canais pelos quais nós pudemos manifestar o nosso repúdio e a nossa luta por um Brasil melhor. E, portanto, eu só quero agradecer essa oportunidade de dizer que eu tenho muito orgulho de ter pertencido a essa época, ao mesmo tempo muito triste, mas de ter lutado para que a gente tivesse um país melhor, que é esse que nós estamos experimentando de uma forma um pouco caótica, mas hoje, com essa democracia, como bem disse a irmã do Olavo, é uma democracia que deixa a desejar ainda. Nós temos que lutar ainda com os nossos canais, pelos canais que nós temos que lutar para que esse país melhore cada vez mais. Muito obrigada. O Geraldinho saiu de uma cirurgia recente, atendeu ao nosso chamado, e eu só queria dizer que o Geraldinho, quando foi candidato em 78, a parte central da campanha dele foi a denúncia do assassinato do Olavo Hansen. 78, os tempos eram bastante bicudos, e ele teve a coragem, foi eleito deputado estadual pelo antigo MDB, que não tinha o PT ainda, depois foi fundador do PT. Então, o Geraldinho tem um traço de coerência enorme nessa história aí. Oi, olha, na época, eu era da célula do Olavo, que chamava, como a Dulce lembrou, camarada Alfredo. Eu era da base da célula, eu chamava Marcelo. E aquele dia, nós fomos para a Zona Oeste fazer um comício relâmpago. Aliás, quem fez o comício com óculos escuros foi o camarada Raul, cujo nome verdadeiro eu fiquei sabendo depois que era Rui, que o Túlio, o camarada Souza, citou um camarada que foi assassinado depois. Ele fez o comício aquele dia com óculos escuros. Eu tinha coberto ponto com ele 2 semanas antes. A única coisa que eu me lembro é que a gente pegou um circular ali no centro da cidade para cobrir o ponto. E eu lembro de ter tido um atropelamento na rua, e a gente olhando da janela, tinha um monte de gente em volta do corpo. E o camarada Raul, Rui, falou para mim: olha, no socialismo as pessoas não vão se juntar em volta por curiosidade, elas vão correr para ajudar. E depois, quando eu soube do assassinato dele, foi metralhado, eu pensei, eles matam com medo desse tipo de pensamento? É por isso que eles matam? Enfim, e naquele dia eu lembro que a gente estava fazendo esse comício relâmpago e pichando o muro, e eu era o Alfredo era o meu chefe. Eu tinha um muro pequenininho, o tempo era pequeno, e a palavra de ordem, bem lembra o Túlio, uma das palavras de ordem é por um partido operário baseado nos sindicatos. Eu com aquela lata de spray, eu falei, porra, o muro é pequeno, não dá tempo. Eu falei, Alfredo, posso escrever abaixo a ditadura? Ele falou, manda ver, nego. Eu, abaixo a ditadura. Era mais fácil. E naquilo, a mão ficou toda cheia de tinta. Eu falei muito da prisão do Olavo, mas eu estava pensando outro dia, eu falei, se eu não lembrei, eu nunca lembro de falar daquela coisinha mais humana. A minha mão foi ficando toda cheia de tinta. E de lá nós viemos para cá, para Maria Zélia, para a atividade. A minha mão ficou toda cheia de tinta e o Olavo, o Alfredo, ele olhava, você não pode ficar com a mão desse jeito, enfia a mão no bolso. E foi me tutelando. Ele punha dentro do ônibus, ia pagando a passagem e falava, não tira a mão do bolso.
E eu com a mão no bolso, cheia de tinta. Quando chegou aqui, ele não sossegou até arrumar um posto de gasolina aqui em volta. Tinha algum posto de gasolina aqui em volta. Ele me levou, você vem para cá que você não vai continuar desse jeito. Me levou no posto de gasolina, fez o frentista jogar gasolina na minha mão para tirar toda a tinta, aí ele sossegou. Aí nós voltamos para dentro e foi o que a Dulce falou. Ele chegou uma hora e falou assim, ó, isso aqui está infestado de tira, vamos se mandar. E ele, esse cuidado, esse agradecimento pessoal eu tenho que fazer. Esse cuidado levou até quando a gente estava lá no DOPS, eu fui dormir uma hora, botei a cabeça bem na porta da cela, ele acordou, foi me acordou e falou, tira a cabeça daí, porque se os caras abrirem vai te arrebentar a cabeça. Me fez deitar do outro lado. Ele passou 2 minutos, os carcereiros entraram arrombando a porta, se eu tivesse com a cabeça lá, ele tinha me lascado. E essa preocupação dele, ele estava tratando, ele tinha o quê? 32 anos, eu tinha 18. Mas essa preocupação como se fosse com o irmão menor, o tempo inteiro. Isso eu tenho que deixar esse agradecimento pela irmã, enfim. Esse cuidado, esse carinho é coerente com a visão de mundo, com a visão de política, que às vezes a gente separa as coisas, mas é legal ver isso junto, né? Essa coisa toda junto. E eu já falei muito desse caso, eu só lembro que a última vez eu fui solto logo, no segundo, terceiro dia, e quando eu estava sendo solto, foi na carceragem, o Olavo estava deitado, muito machucado, nos sacos de campanha, ali na carceragem do DOPS, aqueles sacos de... Eles devem carregar mochila, sei lá o que eles carregam lá. Ele estava deitado, muito machucado, e eu com medo até de olhar para ele, porque ele era o barra pesada ali dentro. Ele já tinha uma ficha, ele já tinha sido preso exatamente por ter ligação com a gráfica que fazia o Frente Operária. E nós fomos presos com uma cesta de feira cheia de Frente Operária. Ele era o barra pesada. E eu via ele deitado ali, muito machucado na carceragem, eu estava sendo solto. E aí, uma hora, eu dei uma olhada para ele. Ele percebeu que eu estava sendo solto na hora, né? Eu dei uma olhada para ele, ele parecia semi-desmaiado, mas ele virou de lado, me viu, sacou que eu estava sendo solto. Ele abriu um sorriso de orelha a orelha enorme e fez assim para mim. Ele teve força de fazer assim. Eu senti aquilo como se ele está falando para eu ir para fora, leva esperança, leva a vida, e nós todos que sobrevivemos, eu acho que aquele sorrisão e aquele positivo, ele mandou para todos nós. Eu peço a Deus que a gente esteja à altura daquilo que ele depositou para nós, sobreviventes da ditadura, de levar alguma luta adiante, de levar uma esperança adiante, de levar um país melhor adiante. Enfim, companheiro Olavo, companheiro camarada Alfredo, viva! Eu queria lembrar que esse ato terá continuidade numa atividade formal da Comissão da Verdade Rubens Paiva de São Paulo, onde se fará o que se chama uma oitiva. Essas pessoas vão testemunhar formalmente para que isso conste dos documentos oficiais da Comissão da Verdade Nacional e que se possa fazer parte dos encaminhamentos necessários da punição dos torturadores. Tudo bem? Isso aqui é parte de uma atividade. É isso, Adriano? Cadê o Adriano? Já saiu dali? Parece um bicho carpinteiro, né? Bom, mas é isso, vai ter uma atividade da Comissão da Verdade para ouvir todo mundo. Rafaelzinho, vamos nessa? Alô? Bom, eu tenho que falar para os companheiros e companheiras, eu não sou da organização do Olavo, eu era da direção nacional da Ação Libertadora Nacional, do Marighella, dos companheiros que nós criamos, com aquela divergência que tivemos, com a orientação do partidão, que era fazer a revolução sem entrar na luta armada. Aí levamos pau. Isso valeu, então, houve aquelas divergências todas, acabamos criando a Ação Libertadora Nacional. Eu quero falar para os companheiros, só para dizer que eu não sou da organização, mas eu tenho aquela, vamos dizer, a responsabilidade
e de orgulho de ver como operário, como organização, como quadro revolucionário, como se comportar perante o inimigo. Quer dizer, essas coisas eram já a formação nossa da LN, quer dizer, do Maringuela, comigo, todas essas coisas. Quer dizer, eu fui torturado junto com o canalha do Coco, junto com o Olavo. Eu sempre disse, eu já falei várias vezes sobre o meu companheiro Olavo, entendendo? Pela posição revolucionária do quadro. Isso que é a importância para mim. Porque nós tivemos quadros nas nossas organizações que foram fracassados, que acabaram entregando mundos e fundos. Entendendo? Então, temos defeito em todas as organizações? Temos. Mas é o orgulho que a gente tem em formação revolucionária já, que a gente mantém. Vou fazer 89 anos, ainda continuo na briga, não é isso? Sou fundador do Fórum dos Ex-Presos Perseguidos Políticos. Quer dizer, sou favorável à Comissão da Verdade, aquela que saiu quando foi jogada como comissão. Aquela eu era favorável, que previa a condenação e a prisão dos canalhas. Aí o Ministério da Aeronáutica, da Guerra, né, e da Marinha foram lá, quase pedindo renúncia, quer dizer, foi uma canalice, essa é a verdade. Quer dizer, e as autoridades governamentais atenderam os canalhas e tiraram a punição da Comissão da Verdade. Essa é a verdade. Eu achava, no começo eu cheguei a ficar contra, hoje eu sou um dos que mais estou colaborando, trabalhando para a infusão na Comissão da Liberdade, porque ela está começando a fazer sair as coisas verdadeiras, está começando a aparecer, mas também do lado de lá está pressionando. Pega os jornais desses 3, 4 dias, dois da Comissão da Verdade já falou besteira aí, não sei o quê, que não é para punir mesmo. 2, quer dizer, hoje, pega os jornais de hoje, nós vemos a Erundina, que tem um decreto lá para reformular, para a condenação dos canalhas, da Erundina, que está lá engavetada até hoje. Ela está falando favorável, hoje está no jornal, ela favorável sim pela condenação. E aquele que é da comissão que já fala contra, como é José, não sei o que, foi secretário aí, está lá dizendo que tem a lei, eles foram também beneficiados pela anistia. Quer dizer, com todas as organizações internacionais condenando o Brasil, em várias coisas na posição da ditadura militar e civil, porque a oligarquia está aí mandando e desmandando, continua mandando no parlamento. Nós somos fundador do PT. A gente costuma dizer, somos fundador. Criticamos, sim. Às vezes o companheiro me fala, Martinelli, você está aí. Eu falei, não me expulsaram ainda. Eu sou fundador do PT. Porra! E tenho que criticar, sim. Nós pedimos a reforma agrária desde o começo, saiu até hoje. Não sai. Está entendendo? Pedimos. Nós temos o imposto sindical, né? O imposto sindical, nós sempre fomos contra o imposto sindical. É o que mantém os canalhas de pelegada, que está tudo aí há 20, 30 anos no comando do sindicato, pô. Isso tem que acabar. Então, essas coisas nós estamos batendo, porque se nós pegamos no nosso arquivo, está lá desde a fundação o que nós queríamos, não é isso? Pega o arquivo, eu tenho o arquivo, desde a fundação, certo? Quer dizer, eu era muito criticado no meu tempo por ter aderido e criar o PT, porque eu era da LN, da direção da LN. Tinha companheiro lá, Martinelli, você, fundador da LN, vai tentar fundar o Partido dos Trabalhadores, aquele troço político, né? Tudo que a gente tem esperança na organização. Tá? Eu vi todos os depoimentos aqui na outra comissão, aqui, é aquilo que nós queremos mesmo. É aquele manifesto que saiu, que tem que ser assinado, colocado em todos os sindicatos. É a Comissão da Verdade, que hoje, faz uns 15 dias, nós criamos a Comissão da Verdade no metroviário. Eu estou embarcando para o Rio de Janeiro, segunda-feira estarei no Rio, falando com os ferroviários e portuários, estivador, para criar também a Comissão da Verdade no Rio. Quer dizer, nós temos que fazer centenas e milhares de Comissão da Verdade no sindicato. E eu, quando eu falei para os metroviários, eu disse, vocês que estão sentados, justamente, possivelmente não tem nada a falar contra a ditadura. Não tem. Mas o seu pai, o seu tio, o seu avô, que era 40, 50 anos no nosso tempo, que era preso, que era torturado, que era isso, então, muita gente tem para falar nas comissões da verdade sindical, sabe disso? É só sentar e ver, é só pegar o relatório atrasado, quantas prisões, né? Todos nós fomos presos por tudo, rapaz.
era pela Petrobras, era pela paz, era contra a guerra atômica, era tudo isso, a gente era preso. Puxa vida. Então tem centenas e centenas, nós vamos colocar a Comissão Verdade principal, pressionada por centenas. Vocês viram o trabalho que está sendo feito pela Comissão da Verdade de São Paulo, do Adriano. Temos que elogiar aquele menino, preso junto com nós, torturado junto com nós, o Adriano, todos esses meninos aí. Vocês viram? Então vocês viram falar o menino aqui, o menino, vamos dizer, o Ivan, ele quando entrou tinha 16 anos com nós lá. Menino, eu costumo dizer para a juventude, erramos muitas coisas na nossa luta armada, mas esse menino, quando entrou lá, já preso por nós, porque antigamente prendia menor mesmo, preso com nós, mas ele usava a metralhadora na mão, junto com o pai. E o pai foi assassinado pela ditadura. Eu vou parar aqui, né? Agora eu vou falar a minha posição. A minha posição como dirigente que era revolucionário, vendo, viu, companheira? Eu vi o menino, para mim eu sempre fui o mais velho de todos. E eu vi ele já como menino também. Eu vi a posição do Olavo. Eu assisti porque eu estava arrebentado, estava com pauladas na cabeça ali, no chão, e o Olavo sendo torturado na minha frente. Com o coco, torturando. Sabe qual era a mais resistência que ele tinha, que ele apanhava? Eles queriam a direção, a orientação do partido dele no Rio Grande do Sul. Isso, assisti tudo mais. Papai. Nós viemos para a mesma cela. Eu estava arrebentado lá, deitado, que eu não tinha condições de bater palma nem de gritar, né? Mas os companheiros fizeram o trabalho de gritar, porque o Tibaldi chegou lá, que foi torturado também, mas ele tinha condições de andar às vezes lá fora, né? Veio na janela e disse: vocês tomam providência, porque esse menino possivelmente embora se ficar por aí. Eu estava deitado, né? Então os companheiros fizeram aquele escândalo, veio o cara, como é que a gente dizia lá, o carcereiro e tal, e nós aquele escândalo. Aí veio, eu sempre brinco assim, porque eu classifiquei o médico como se fosse aquele fascista, né? Aquele loirão, né? Tudo de branco, sabe que tipo, entrou. Como entrou, ele foi lá, examinou o Olavo no chão, passou coisa na sola do Olavo, cheirou o hálito, tudo mais, saiu sem falar nada, foi embora, não deu nada. Quando foi, era 5h30 mais ou menos, devia ser umas 7 e pouco, vieram buscar o Olavo. Vieram buscar. Nós ficamos contentes, foi para o hospital, né? Foi para o hospital nada. Depois, eu não me lembro, porque daí eu fui transferido para lá, mas saiu no jornal, ele jogado na rua, no Ipiranga, no bairro do Ipiranga. É isso que é a ditadura. E outra coisa, essa posição, eu sempre falei isso, a posição revolucionária de um quadro revolucionário que eu vi ao Olavo, é o quadro que eu sempre gostei de ver, pela posição de resistência, não falar e ser arrebentado na tortura. Isso é importante. Estou falando demais, né? Então tá bom, deixa acabar. Agora o problema que eu queria ficar bem claro. Eu pude ajudar dentro da cadeia também. É bom que os companheiros sabem da organização. Não sei se tinha alguém reunido comigo da organização aqui, vivo aqui. Eu reuni com a organização, que vieram pedir para mim: Martinelli, você vai fazer por escrito um depoimento, tudo isso sobre o Olavo, para jogar o problema político fora. Eu brinco porque eu falei como LN. Eu falei: olha, velho, eu faço isso, dou, assino, tudo mais. Se vocês deixarem cair, eu sei que eu quanto aguento 2 ou 3 horas no pau de arara. Não sei se vocês vão aguentar. Falei claro mesmo, como organização. Não caiu não, porque a informação nossa, os companheiros não sabem, a gente fazia os cabides com plástico. Deixava o cabide bonito, né? Só que o papel nosso, escrito, era enrolado no pau do cabide. Então a gente fazia tudo bonitinho, o cabide saía bonito, né? E saía as nossas orientações, o diabo para fora. Obrigado. Eu só estou orgulhoso pelo que está sendo feito aqui, tá? Obrigado.
Nada esperamos de nenhum.